compartilhar a tela com vocês. Eu até mandei esse material no e-mail de vocês, eu acredito que todos receberam, todo mundo está com esse material, mas é só para dar uma leve, assim, um reforço, vamos pensar assim. Aguarda só um minutinho que eu vou pegar uma água, porque eu esqueci da água. Vocês sabem que professor sem água não é nada, né? Então, aguarda aí só um minutinho. Aqui é onde eu dou essas aulas para vocês, é meu escritório. Então, eu trabalho aqui todos os dias. Aí é esse corre-corre. Tem hora que eu esqueço até da água. Bom, então vamos lá. Eu gostaria, porque assim, é aquilo que eu falei aquele dia, a presença de vocês na aula é muito importante. Porque a gente, quando eu estou na sala de aula, eu sempre vejo o que está acontecendo com o aluno. Aqui é difícil para mim, quer dizer, na verdade, é como se eu estivesse falando sozinha. E vocês estão aí, tá, mas assim, eu não consigo, as câmeras estão desligadas, né, e as participação é muito pouca, poucos alunos comentam, então é muito pouca participação. E é aquilo que eu falei para vocês, eu sempre me coloco à disposição para o que vocês necessitarem. Precisou, fala comigo, se estiver com dúvida, fala comigo. O que precisar, pode estar falando comigo, tá bom? Porque aquilo que eu falei no início do semestre, esse material, ele é de suma importância por ser questão de prova do CRC, do CFC, né? Inclusive, a gente vai ter outra prova agora, acho que me parece que é novembro, do CFC. Então, é importante que vocês talvez não vão conseguir captar tudo, mas o máximo possível, e participar dessas questões que são trabalhadas, porque são questões que podem ser cobradas na avaliação de vocês do CFC. Então, a gente vai falar um pouquinho do passivo para depois entrar no patrimônio líquido, que é o conteúdo da matéria de hoje. Vou fazer uma breve correção. O que se deve fazer para mensurar os passivos exigíveis? Na realidade, o que eu fiz? Eu copiei as questões do texto mesmo, porque eu tenho certeza que foi assim que vocês fizeram, não foi? Vocês, para responder esse questionário, vocês copiaram do texto. Então, eu segui o mesmo raciocínio para não ficar diferente, porque existe maneiras diferentes de responder um questionário desse aqui em relação a qualquer conta, ativo, passivo, existe pensamentos, né, que são escritos diferentes, chega no mesmo objetivo, mas as respostas, elas mudam um pouco o foco. Então, ele pergunta aqui, o que se deve fazer para mensurar os passivos? Devemos segregá-los em duas categorias, ou seja, quando eu vou fazer essa mensuração do passivo, eu preciso saber se ele é monetário ou se ele não é monetário. Então, a resposta é: devemos segregá-los em duas categorias: os passivos exigíveis monetários e os que não são monetários. Logo na pergunta abaixo, eu perguntei o que são mensuração de passivos exigíveis monetários e não monetários. Os monetários, os passivos monetários, são as obrigações que envolvem o pagamento de um valor pré-determinado, um valor que eu já sei. Então, quando eu utilizo essa palavra pré-determinado, eu já sei o valor. E os não monetários são os passivos provenientes de obrigação com fornecedores, ou bens, ou serviços, e que são pré-determinadas, ou seja, eu compro alguma mercadoria, mas eu já sei quando eu vou pagar, como eu vou pagar. Então, só um minutinho que eu pedi aqui. Essa passivo monetário ou não monetário, ele tem a ver com a questão financeira dessa obrigação. O custo histórico, nós já tínhamos falado dele, né? É quando você
No ativo é quando você paga por uma mercadoria real, valor real, e no passivo é a importância recebida para assumir uma obrigação. O que quer dizer isso? É quando você adquire alguma coisa ou compra alguma mercadoria e assim você assume uma obrigação. Aí você passa a dever. Então, o que é custo histórico? No passivo é aquisição, né, de alguma coisa e em troca disso vem a obrigação, ou seja, a dívida. Então, você não pagou. Então, isso é o custo histórico no passivo. É o valor da dívida que você vai pagar assumida pela obrigação que foi feita. O que é custo de cumprimento da obrigação? Corresponde aos custos nos quais a entidade incorre no cumprimento das obrigações representada pelo passivo, assumindo o que faz de maneira menos onerosa. Quando eu falo que é custo de cumprimento, quer dizer o seguinte: eu tenho que cumprir com as minhas obrigações. Então, ele fala, corresponde aos custos no qual a empresa ela tem que cumprir essa obrigação. E como é uma dívida, é uma obrigação, é representada pelo passivo, e ela vai assumir essa obrigação procurando sempre utilizar um valor menor, vamos dizer assim. Quando eu utilizo a palavra menos oneroso, quer dizer um valor menor. Então, ela vai assumir esse custo dessa obrigação, mas assumindo o que nós chamamos de menor valor oneroso. O que é valor de mercado? Esse aí é fácil, né, gente? Porque aqui nós estamos falando do passivo, não é do ativo, é do passivo. Então, todas esses links aqui das perguntas estão relacionadas às obrigações, quando você assume uma obrigação, porque o passivo, ele é uma obrigação. Então, ele pergunta, o que é valor de mercado? É o montante pelo qual um passivo pode ser liquidado entre ambas as partes, o cliente e o devedor, que no caso é a empresa. Então, valor de mercado é quando você vai pagar alguma coisa que você não vai pagar o valor acima, é o valor que tem que ser cumprido para ambas as partes. Isso é valor de mercado. Se você fosse pagar alguma mercadoria e você fala, não vou pagar o que não vale, eu vou pagar o que está valendo agora. Então, o que está valendo agora é o valor de mercado. Custo de liberação. Lembrando que tudo isso aqui faz parte do passivo. É o termo utilizado no contexto dos passivos para se referir ao mesmo conceito de preço líquido de venda utilizado no contexto do ativo. Isso aqui estava lá no material de vocês, desse jeito. Eu vou terminar de ler e a gente vai fazer tipo um resuminho. O custo de liberação se refere ao montante que corresponde à baixa imediata da obrigação, em especial quando o custo do cumprimento da obrigação for menor do que o custo da liberação. O primeiro fornece informações mais relevantes do que o segundo, mesmo se for viável negociar a liberação da obrigação. Ou seja, esse custo da liberação é quando ele vai quitar essa dívida. Então, por isso que ele fala, quando o custo do cumprimento, nesse pedacinho aqui, né, da obrigação. Então, ele tem que quitar ela sempre pelo valor que for dado na época. Então, o custo da liberação, ela vai fornecer informações para negociar essa dívida, para que essa dívida seja quitada. Preço presumido. A palavra presumida, ela representa quando você presume alguma coisa, ou seja, você determina alguma coisa que não é um fato real. Ele é um fato que vai ser presumido, ou seja, vai ser criado baseado em alguma coisa. Então, aqui no passivo, ele fala, o preço presumido é utilizado no contexto do passivo para se referir ao mesmo conceito do custo de reposição para o ativo, ou seja, o preço presumido representa o montante que a entidade
racionalmente aceitaria na troca pela a quitação de algum passivo existente. Então, se eu for fazer a troca, eu tenho uma dívida, em troca, eu vou entrar com um ativo para quitar essa dívida, e eu não sei o valor dessas contas, então, essa preço presumido, ele vai presumir um valor, ou seja, ele vai determinar um valor para que esse fluxo de caixa ou esse caixa ele não fique prejudicado, ou seja, eu vou pagar uma dívida, né? Eu vou fazer a reposição dessa dívida em troca, por exemplo, com um ativo, e assim eu vou fazer o preço baseado no preço presumido. A questão 7. A questão 7. O CPC apresenta diferentes formas para mensuração do passivo. Nós aprendemos, né, o CPC para mensuração do ativo e agora do passivo. Então, o custo histórico, eu não vou assim fazer muita referência porque nós já sabemos. Algumas coisas já foi trabalhadas no ativo e ele traz a mesma ideia. Então, os passivos são registrados pelos valores do recurso que foram recebidos em troca da obrigação. O que representa isso? Eu devo alguma coisa, se eu tenho algum débito, foi porque, mais uma vez, eu adquiri alguma coisa. A partir do momento que eu adquiri, naquele período que eu adquiri, eu vou ter que pagar o passivo pelo mesmo valor que eu adquiri. Então, isso é custo histórico. É o valor determinado quando eu comprei a mercadoria e agora eu estou devendo e eu vou ter que pagar por esse mesmo valor. Custo corrente. Os passivos são reconhecidos pelos valores em caixa. Esse valor em caixa representa o valor que saiu do caixa. Isso é o custo corrente. Então, quando eu vou fazer a liquidação dessa obrigação, ele tem que ter o mesmo critério do momento que eu fiz a avaliação pelo caixa. Então, são reconhecidos pelos valores em caixa ou equivalente de caixa não descontados que seria necessário para liquidar a obrigação no balanço. Comprei, fiquei devendo, tenho um passivo, então o mesmo valor que eu dei entrada no caixa, no ativo, eu vou dar pelo custo corrente, pelo passivo. Valor realizável ou de liquidação, quando você quer liquidar essa dívida. Então, esse valor realizável, ele vai ou fazer essa liquidação ou manter. O que ele fala aqui é o seguinte, olha, os passivos são mantidos pelos seus valores de liquidação. Eu quero pagar uma dívida, eu não vou, por exemplo, nesse item aqui, eu não vou utilizar o custo histórico nem o valor que entrou no caixa ou que saiu. Aqui ele cita o valor de liquidação, ou seja, eu quero pagar essa dívida agora, de repente a empresa faz uma negociação, né, dessa dívida e esse valor pode cair ou não, vai depender do tempo que ela tem essa dívida para pagar. Então, ele cita o valor de liquidação, que os passivos são mantidos pelo seu valor de liquidação, ou seja, do pagamento. Muitas vezes acontece isso até na nossa vida pessoal, né? Você compra uma mercadoria, você não paga pelo valor que você comprou na época. Então, vamos pegar aí um celular. Você compra um celular de R$ 1.000. Entrou esse bem na contabilidade, o custo histórico seria R$ 1.000. Como você não pagou, ele não entra no corrente, né? Que é o item anterior que nós falamos aqui, que é o custo corrente, ele não entraria aqui, mas você não conseguiu pagar. Ficou a dívida. Quando fica a dívida, o passivo continua. Mas, de repente, existe uma proposta.
né? Existe uma proposta, e essa dívida, muitas vezes, ela vai aumentando, aumentando, ela vai virando uma bola de neve. Então, nesse caso aqui, esse valor realizável ou de liquidação seria para você quitar essa dívida. Então, ele cita que os passivos são mantidos pelos seus valores de liquidação, isto é, pelos valores em caixa e equivalente de caixa não descontados, que se espera que seria pago para liquidar essa obrigação. Então, é o dinheiro que você vai tirar do caixa no momento, não é pelo histórico, pelo que valeu, é pelo que você vai liquidar essa dívida hoje e agora. Depois, o valor presente. Pela palavra, ele indica o que eu vou pagar hoje, independente da liquidação, independente do valor que eu comprei na época. Então, olha, os passivos são mantidos pelo valor presente, o valor de hoje, descontando do fluxo futuro de saída líquida de caixa que se espera ser necessário para liquidar o passivo no seu curso normal. Então, o valor presente é o valor que eu vou pagar agora. Na questão 8. Essa aqui ficou mais um pouquinho complicada, porque nós observamos que dentro do quadro que apresenta o resumo das normas, ele praticamente ele vem seguindo ativo e passivo do mesmo jeito. Nós sabemos que a mensuração ela é utilizada no setor público também. E é justamente nesse quadro resumo que foi apresentado é que ele fez um paralelo do setor público com empresas, né, que são regulamentadas, essa estrutura, pelo CFC. Então, no setor público, o que mudou aqui foi o valor em uso, né? Ele mudou ali para o setor público. No momento que eu vou fazer um paralelo, ele fala que para o setor público é o valor em uso segundo as normas brasileiras. Então, ele traz uma diferença com a estrutura conceitual através do custo histórico. Pela contabilidade normal, os ativos são registrados pelo custo histórico, e já no setor público, ele é contabilizado pelo valor em uso. É isso que ele fez esse paralelo aqui. Então, tem uma diferença de empresas normais com empresas que trabalham, que são aplicadas ao setor público, né? Porque aqui no setor público, ó, não é o nosso caso, porque a gente quase não utiliza esse tipo de trabalho, a não ser um contador de contabilidade pública, né? Mas ele vai, quando ele fala é o valor em uso, ele vai estimar o valor que esse produto que ele representa. Já na contabilidade normal, não. Ele vai pelo custo histórico, que é aquele custo que você adquiriu na época que você adquiriu a mercadoria. Zé Alberto, liga o ar-condicionado, por favor. Um pouquinho. É porque tem que fechar aqui. E depois ele fez uma outra na estrutura conceitual também, no custo de reposição com valor realizável. Então, o custo de reposição é quando você vai repor, porque veja bem, gente, por exemplo, é muito complicado, né? A gente avaliar assim, mas vamos imaginar que você compra um computador. Nós sabemos que esses órgãos públicos do governo aí tá cheio de máquinas e equipamentos. Para mim saber como que eu vou fazer quando eu troco esse maquinário. Por exemplo, eu vou trocar uma máquina. Ele entrou com um determinado valor lá, mas vai chegar um ponto que eu vou ter que repor, porque essa máquina está desatualizada, ela está desatualizada. Então, é sobre isso que esse custo de reposição no setor público, ele fala como que deve agir lá. E já na contabilidade, ele já cita o valor realizável e o valor presente. O valor presente é aquele valor do momento. Então, nós fizemos a correção dessa atividade. Se alguém tiver alguma dúvida, eu até coloquei algumas outras questões aqui, que foi sobre o passivo,
esse aqui eu acho que eu só fiz um resumo, mas se vocês tiverem alguma dúvida em relação à atividade, pode falar comigo, ok? Nós vamos falar do patrimônio líquido, depois nós vamos, nas próximas aulas, nós vamos falar de despesa e receita, a avaliação dessas contas, mas hoje a gente vai falar com o patrimônio líquido. Vocês observam que aqui tem um baúzinho, né? Quando eu coloco esse baú aqui, eu estou representando, que não sou eu, é uma figura, né? Quando coloca esse baúzinho aí, ele está representando a riqueza, não é isso? Quando você olha aqui, você percebe que ele está demonstrando uma riqueza. Dentro do baú, o que, que a gente coloca? Olha aqui, o tanto de dinheirinho aqui, né? Então, essa figura aqui, ela demonstra o patrimônio tanto de uma pessoa física como de uma pessoa jurídica. Então, quando eu falo a palavra patrimônio, eu vou determinar o que é patrimônio pelo que eu tenho. Esse que é o patrimônio. Agora, quando eu falo líquido, patrimônio líquido, porque a palavra ela não é só patrimônio, ela é patrimônio líquido. Quando eu falo patrimônio líquido, eu quero dizer que eu estou pegando tudo que eu tenho e vou tirar tudo que eu devo para ver o que sobra. O que sobrar é o líquido. Então, quando você fala assim, eu tenho uma riqueza, é o seu patrimônio, não é? Quando você fala, eu tenho bens, é o seu patrimônio. Mas vocês já observaram, tem muitas pessoas que a gente acha que é rica, que tem um patrimônio muito grande, depois você vai ver que não é bem assim. Então, é mais ou menos sobre isso que a gente vai falar do patrimônio aqui. E depois, quando apurar as despesas e as receitas lá na frente, nós vamos fazer essa avaliação melhor ainda, o porquê que abate tanto nesse patrimônio. Então, o patrimônio líquido ou capital próprio, porque a contabilidade, ela não utiliza a palavra só patrimônio. Ela podia, primeiro, utilizar a palavra só patrimônio, mas não é assim que acontece. Olha o que ela coloca. O patrimônio líquido ou capital próprio representa os valores que os sócios ou acionistas têm na empresa em um determinado momento. Gente, primeiro, vamos analisar aqui as questões. Olha, primeiro, o que é o capital próprio? Quando eu falo a palavra capital, eu estou falando de dinheiro. Então, tudo que se refere à palavra capital, eu estou falando de dinheiro. Agora, quando eu falo próprio, eu estou falando de dinheiro meu e não de terceiros, como a contabilidade cita muito patrimônio ou muito capital de terceiros. Então, o patrimônio líquido ou capital próprio representa os valores que os sócios ou acionistas têm na empresa em um determinado momento. Por que é o sócio, né? A gente vai chegar lá embaixo, no contexto aqui, a gente vai entender por que ele está falando que esse patrimônio líquido, ele é do sócio ou do acionista. Ele não é da empresa, não. Esse patrimônio que é adquirido, esses valores que são provenientes do desenvolvimento diário da empresa, não é da empresa, aqui ele determina que o patrimônio, né, representa os valores que os sócios e os acionistas têm na empresa em um determinado momento. O patrimônio líquido é um dos conceitos mais relevantes do balanço patrimonial de uma empresa. Ele faz referência às contas que apontam o valor contábil de uma entidade. Para isso, leva em consideração capital social, lucros acumulados, fluxo de caixas, entre outros. Nós sabemos que o patrimônio líquido, ele não é um grupo de bens e nem de direitos e nem de obrigações. O patrimônio líquido, ele cita aqui que ele é muito relevante
né, dentro da contabilidade, porque ele faz referência às contas que apontam o valor contábil de uma entidade. O que quer dizer isso? Quando ele fala que o patrimônio ele é muito importante, porque ele faz referências e aponta o valor contábil de uma entidade, é porque ele está demonstrando que num determinado momento, de um lado, você tem alguma coisa, que são as contas do ativo com seus bens e direitos. E depois, do lado direito, você tem as obrigações, que são suas dívidas. Então, quando ele aponta o valor contábil de uma entidade, é justamente porque ele está ali do lado direito, mas não é uma obrigação. O que ele está fazendo lá, então? Ele fica do lado direito justamente porque ele vai receber esse apontamento do ativo e do passivo. Então, quando eu falo apontamento, ele vai trazer para mim o saldo do patrimônio dessa empresa, uma vez que o ativo, eu não posso avaliar o meu ativo como meus bens só. Eu só vou ter um bem de verdade quando eu pagar, quando as minhas obrigações cumprir com todos os meus bens, ou seja, eu tenho os bens, mas eu tenho as obrigações, então o patrimônio líquido ele vai fazer referência justamente apontando o que de fato a empresa tem. Simplificando um pouco, o patrimônio líquido ele é o resultado da diferença entre o ativo e o passivo, é isso. Então, eu olho lá no ativo, eu vejo muitas contas positivas, né? Eu vejo dinheiro no caixa, dinheiro no banco, eu vejo duplicata a receber, eu vejo várias contas. Do lado esquerdo do balanço, que seria o ativo, mas eu preciso fazer primeiro uma avaliação do passivo em relação ao ativo. Então, por isso que ele é o resultado dessa diferença. Ou seja, eu só vou saber realmente qual é o meu patrimônio a partir do momento que eu faço essa diferença entre esses dois valores. Seguindo, o capital social, ele é o valor de contrapartida do titular, do sócio, do acionista de um empreendimento para o início e a manutenção da empresa. Gente, existe muitas dúvidas em relação ao capital social. Para a gente fazer um breve comentário, o capital social, a palavra capital representa dinheiro, né? Então, quando eu falo esse capital social, é porque ele vai vir de uma determinada pessoa, que nós chamamos de sócio, e para essa empresa iniciar, para ela ter vida, para ela começar suas atividades, ela precisa de um determinado valor. Porque a partir do momento que você cria uma pessoa jurídica, ela é embasada, ou seja, ela tem uma pessoa, quem criou ela foi a pessoa física. Então, o CPF dessa pessoa fica alienado ao CNPJ. É como se fosse a mãe, é o sócio, e ela gera um filho, que é a empresa. Então, ela é responsável por essa empresa. O sócio, ele é responsável. E quando você fala desse sócio, para ele iniciar esse empreendimento, vamos pensar assim, ele tem que entrar com esse capital. E aí é que é o problema. Esse capital, na realidade, o sócio, ele não está dando para a empresa, ele está emprestando para a empresa, ele está colocando esse valor lá para que essa empresa se movimente, ela se mantenha, ela consiga se manter, né? E depois ela gera, para ela gerar frutos. Ou seja, ela fazer com que esse dinheiro do acionista depois volta para ele, mas de outra maneira. Então, esse é um dos quesitos do capital social. O sócio entra com determinado valor. Por exemplo, você abre uma empresa, essa empresa, se ela tiver 2 sócios, cada um entra com a sua participação. Então, eu entrei aí com um capital de 30 mil, meu sócio com 20. Então, eu tenho
uma determinada porcentagem, o meu sócio uma outra determinada porcentagem. Esse capital social, ele vai para o ativo, em contrapartida, na realidade, ele vai lá para o PL, que nós temos a conta capital. Só que quando você registra essa conta, que você faz a abertura da empresa, você coloca a conta capital social lá no PL. E esse dinheiro vai para o caixa, porque ele pegou o dinheiro e colocou dentro da empresa, não foi isso? Quando ele colocou esse dinheiro dentro da empresa, o dinheiro foi para o caixa e ficou a conta lá no PL. Então, esse dinheiro que está lá no PL, esse capital social, de uma maneira ou de outra, ele se torna uma obrigação da empresa agora com o sócio, porque o sócio pôs o dinheiro lá. Então, para que ele pôs? Para o início e a manutenção dessa empresa. Esse valor considera, ele fala aqui no texto, esse valor considera o montante necessário o montante necessário para o período até o negócio apresentar lucros. Pessoal, esse módulo está acabando dentro de 5 a 8 minutos. Eu estou mandando outro link para vocês e eu espero vocês para a próxima aula, ok? Então, Ok, professora. daqui a pouco a gente se encontra.